Agora eu vou conversar com o Alexandre Gusmão, que é engenheiro e professor da Universidade Estadual de Pernambuco e ex-presidente da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Professor, boa tarde. Eu queria que você explicasse para a gente quais são as características desse local que foi mais atingido pelas chuvas na região metropolitana do Recife. Boa tarde, Eric. Boa tarde aos que nos assistem. Eu queria primeiro me solidarizar com as famílias enlutadas. É uma tragédia que todos nós, pernambucanos, estamos sentindo e estamos sendo solidários. De fato, a reportagem que o Vitor mostrou aí caracteriza muito bem o pano de fundo que a gente tem em quase todos esses movimentos de massa. Você tem que boa parte da população da região metropolitana do Recife vive em áreas de encostas. Por exemplo, em Recife, em particular, 1/3 da população vive nessas áreas. E essas áreas se caracterizam por uma formação geológica chamada formação barreiras, que, em princípio, tem condições adequadas de estabilidade. Então, a gente não tem, na região metropolitana, a ocorrência do que a gente chama de deslizamentos espontâneos, em áreas que não tenham pessoas morando. Então, via de regra, a ocupação dessas regiões, dessas áreas, ocorreu de maneira informal, sem nenhum apoio técnico dos órgãos públicos, e, naturalmente, isso criou uma condição que é extremamente desfavorável do ponto de vista de drenagem e também de estabilidade. Então, quando você junta essas áreas com essa ocupação desordenada, com índices pluviométricos que estão mudando de padrão, claramente a gente percebe isso nos últimos 10, 15 anos, os efeitos dessa mudança climática, com chuvas mais intensas, eventos extremos. Quando você combina essas duas coisas, você tem situações propícias para o acontecimento de tragédias como essa que aconteceram. E diante disso, o que poderia ser feito para evitar uma tragédia desse tamanho? Bem, a gente não tem uma solução que se resolva de uma maneira ou de um dia para o outro. Vai exigir um engajamento do poder público e da própria população, e a gente poderia dizer que, no ponto de vista mais imediato, é preciso que se tenha uma gestão do risco, já que você não tem como tirar toda essa população desse local e colocar em condições adequadas, né, que possam, de fato, oferecer a segurança. Então, na realidade, os deslizamentos vão acontecer novamente em outros períodos de chuva, porque isso é um fenômeno natural. O que é inaceitável é que a gente tenha as mortes. Então, para isso é preciso ter uma gestão do risco. E essa gestão do risco deve envolver medidas que nós chamamos estruturais, obras de engenharia, como drenagem, eventualmente obras de contenção, mas também medidas não estruturais, como o fortalecimento dos órgãos de planejamento urbano, para que possam ter ações durante todo o ano e não apenas a defesa civil nesses momentos em que a gente tem a situação trágica. Então, como eu falei, em resumo, existem ações mais imediatas e é preciso ter ações de longo prazo que incluam também uma política habitacional e uma clareza maior em relação ao que a sociedade espera para o planejamento das suas cidades. Claro, isso então seria relativamente médio a longo prazo. No curto prazo, o que você considera ser mais relevante que deveria ser feito para preservar essa população mais atingida pela chuva? Bem, existem metodologias hoje, modelos que você pode aplicar de mapeamento de riscos, que nós chamamos, são metodologias já consagradas no meio técnico da engenharia, desenvolvidas em função de experiências bem-sucedidas em áreas como no Rio de Janeiro, através da GeoRio, ou em São Paulo, através do IPT. E essas metodologias, elas permitem que você identifique as áreas de maior risco, que você priorize as áreas de acordo com o maior risco. E, naturalmente, durante todo o ano, o poder público, com esse olhar diferenciado, com essa hierarquização, ele pode fazer ações direcionadas a mitigar esses riscos, né?
E fora isso, a Defesa Civil tem que estar completamente envolvida com a população para que a partir desses alarmes meteorológicos você possa ter a população devidamente informada para que ela possa sair do local de risco e ir para um local em que ela não tenha o risco de morrer ou ficar ferida por algum deslizamento. Você pode ter a perda material, a casa que vai derrubar ou algum tipo de obra, mas o que é inaceitável é as pessoas ainda perderem suas vidas com esse tipo de situação. Então, o fortalecimento da defesa civil com conceitos, né, baseados em modelos que possam prever com alguma acurácia esses fenômenos, eles devem ser bastante incentivados dentro dos municípios. É óbvio que quando a gente fala em municípios, a gente tem municípios que têm uma certa estrutura, como as capitais, via de regra, mas você também tem municípios em que você praticamente só tem a defesa civil restrita ao pessoal que faz a parte emergencial. Então, é preciso ter um modelo de governança que o Estado possa agregar as prefeituras que têm menores condições, ou talvez na própria região metropolitana, e você ter uma política única que permita que os municípios, principalmente com menor capacidade de mobilização de recursos, também possam se apropriar dessas políticas e, a partir daí, você minimizar a possibilidade das mortes. Professor, peço só licença para a gente fazer uma atualização, porque nesse momento chega a notícia de que aumentou o número de mortos nessa tragédia para 56 mortos. A última parcial que nós tínhamos era de 44 mortes, então, infelizmente, atualizando o número de mortos nessa tragédia em Pernambuco, 56 mortes confirmadas. Professor, a gente falando dessa situação em Pernambuco, mas são características da geografia que se repetem em outras grandes cidades brasileiras também, né? Perfeito. Não é tão... Qualquer pessoa que está assistindo já deve ter ouvido falar desses problemas em outras cidades como Maceió, como Salvador, e em algumas cidades de São Paulo também, do Rio de Janeiro. Então, o modelo de ocupação dessas áreas encostas ele é muito parecido no Brasil todo. As pessoas têm demanda por morar em lugares que possam ter o mínimo de dignidade e de condições. Infelizmente, o Estado brasileiro hoje não propicia essas condições. Então, as pessoas têm construído as suas residências da maneira que podem, né? Sem nenhum conhecimento técnico, sem nenhum tipo de apoio. Você acabou de mostrar o repórter Vitor, nessa reportagem aí com o morador do bairro aí de Portelinha, né, em Jaboatão, em que ele disse que fez a construção do muro de arrimo atrás da casa dele. É muito comum, porque a família aumenta, então ele começa a cortar a barreira de uma maneira inadequada e, naturalmente, isso aumenta o risco não somente da casa dele, mas também de todas as casas que tiverem por cima. Então, é um processo muito difícil de ser controlado, mas é preciso que o poder público ele esteja presente, porque é ele que pode criar regras e cobrar, né? Para que esse mínimo de controle urbano a gente tenha e, aliado, como eu falei, com uma política habitacional, você, em médio e longo prazo, você consiga dar a essa população condições de vida adequadas para que elas possam viver de maneira digna, sem riscos como o que a gente vê hoje. Conversei com o professor Alexandre Gusmão, engenheiro, professor da Universidade Estadual de Pernambuco. Alexandre, obrigado por ter estado aqui conosco. Boa tarde para você. Boa tarde.